Como é que a gente deixa um país rico? Você precisa, essencialmente, pegar produtos de menos valor e transformar em produtos de mais valor. Exato. Então você precisa agregar valor. Então é fundamentalmente isso. É um problema muito simples. Como é que eu faço um país ter uma cadeia produtiva que agrega valor? Exato. E aí os problemas têm que estar direcionados todos a isso, né? E para isso você precisa do que é basicamente soluções industriais, você precisa de indústria, entendeu? Sim. E aí tem alguém que pode fazer, mas hoje em dia não tem tanta indústria nos Estados Unidos. Não, mas eles conseguem agregar valor com coisas digitais, que aí é um nível mais avançado ainda. Exato. Mas mesmo assim tem muita indústria nos Estados Unidos e as indústrias da China muitas vezes são propriedade dos americanos. Então eles colhem os lucros e levam para lá e eles usam esse dinheiro para comprar. Então, por mais que tenham menos indústria nos Estados Unidos do que aparenta, eles são proprietários de muitas coisas industriais. Então, mas o ponto é esse, você precisa de indústria, essencialmente. Vamos separar agora em fatores que são da psicologia do espírito do brasileiro e em fatores que são do arcabouço do espírito do brasileiro, o Rob Mogg fez uma pergunta específica para isso. Então eu acho melhor falar primeiro sobre... Então quando a gente for responder é o Robinho OG, pô. Robinho OG, desculpa, cara, tô sem óculos. Quando a gente for falar sobre o Robinho OG, a gente fala a nível mais em termos de sociedade, assim, mas em termos de arcabouço, a gente falou um pouco disso na parte da China, né? Exato. A gente tá falando sobre, cara, condições para atividade industrial. Para você fazer atividades econômicas de mais valor agregado, entendeu? Exato. E você precisa de ter efetivamente as máquinas, porque uma indústria é basicamente um lugar que tem um bando de máquina, que pega matéria-prima e transforma numa coisa com mais valor. Sim. E as máquinas são caras, então você precisa de capital para você conseguir comprar a máquina. Além disso, você precisa de uma expertise técnica para você desenvolver a máquina e saber operar ela. Então, a primeira coisa, a gente precisaria de mais máquina no Brasil. O que impede de ter mais máquina no Brasil a preço mais acessível são tarifas, né, alfandegárias, basicamente. Sim. Mas vai além disso, porque mesmo se tivesse as máquinas, você operar uma máquina é uma coisa extremamente difícil, entendeu? Então, a máquina, ela não é igual... Isso é um negócio que é muito óbvio, assim, mas eu só fui aprender no trabalho, efetivamente. Porque eu sou engenheiro de produção, então lida diretamente com indústria. Por exemplo, o computador você compra na loja, você leva ele para sua casa, ele já funciona, entendeu? Só que uma máquina industrial não. É igual um carro 100 anos atrás era. Você compra a máquina, a empresa manda a máquina para você, em geral ela manda um técnico para te ensinar a operar a máquina, sabe? E, mas não é uma coisa nem um pouco trivial, você precisa de um cara que tenha um conhecimento de engenharia mecânica e etc para conseguir fazer com que a máquina faça aquilo com coisa precisa. Então, por exemplo, Arábia Saudita, se só começasse a importar um bando de máquina do Japão e da Alemanha, não ia adiantar absolutamente nada, porque ninguém na Arábia Saudita é engenheiro mecânico, basicamente. Entendi. Sacou? Mas trazer o cara não é o problema, né? Então, pro caso da Arábia Saudita não, porque eles vão pagar um salário estratosférico, sacou? Mas pro Brasil porque o Brasil, o certo seria você ter pessoas qualificadas, só que meio que não tem pessoas qualificadas o suficiente, entendeu? Entendi. Então é um problema multifacetado, bem complexo, sabe? Entendi. Então acho que isso já entra num próximo problema, que é mão de obra qualificada. A gente precisaria de mais cargos voltados para operar a indústria, maquinária industrial, etc. Isso não é na faculdade, né, pessoa? Exato, isso é na prática. Na prática é uma educação voltada já, seria um curso técnico, né? Mas no Brasil tem outra carga, enfim, curso técnico. Isso é um dos problemas. Outras condições para produção industrial são energia a custo acessível. O Brasil que no Brasil a energia é cara sem motivo. Exato, o Brasil não tem nenhum apego, é tipo um projeto assim de baratear energia, mesmo tendo uma matriz energética limpa. Exato. Que é um trunfo que seria um incentivo para capital europeu migrar para o Brasil. Sim. Algumas pessoas projetam que vai ser, mas o custo da energia, hoje em dia não justificaria, assim. O certo, na minha opinião, seria, cara, tem que construir um bando de termoelétrica, entendeu? Porque a China constrói uma quantidade ridícula de termoelétricas, a Índia também. O Brasil é um país muito menor. Mesmo com preocupações de aquecimento global e tal, o impacto do Brasil seria minúsculo. Sim. Enquanto o impacto de riqueza brasileiro seria muito maior. Então, um governo brasileiro que realmente se importa com a qualidade de vida da população brasileira deveria construir termoelétricas numa taxa muito acelerada. Mas no Brasil a termoelétrica não compensa tanto, cara. Mas eu acho que ela não compensa em parte por causa de imposto, e aí eu acho que não tem muita coisa pra queimar aqui, cara. O pré-sal, pô. Bom. O Brasil produz petróleo pra cacete. Tem o gás da Bolívia, sabe? O gás da Bolívia agora é da Bolívia também. Não, mas já... Sempre dá pra enfim, negociar. A opção mais barata. Não, mas você compra do Oriente Médio, de qualquer maneira. Sim. Porque nos Estados Unidos, agora eles estão produzindo muito. Mas por causa do shale gas, blá blá. Mas aos 25 anos, eles importavam da Venezuela e do Oriente Médio. E mesmo assim, a energia nos Estados Unidos era muito mais barata do que no Brasil, sabe? Entendi.
Então, mesmo importando, dá pra você... Tudo bem. Aí, então volta também para a questão alfandegária e tal. Eu acho que o Brasil, enfim, não torna não viável a queima de hidrocarboneto para gerar energia. Então, enfim, a opção que fosse mais barata. Isso já leva para o próximo problema também, que é a legislação que dificulta a atividade industrial. Uma desses degraus, aí é um arcabouço tipo, multifacetado, extremamente complexo, mas vai ter um polo que é ambiental, ou seja, a gente precisa de flexibilização para construir, para explorar mais e melhor o nosso potencial mesmo. Então, por exemplo, agora tem a questão das reservas de petróleo da bacia amazônica que estão sendo emperradas pelo IBAMA, entendeu? Exato. Isso não foi uma questão no Suriname ou na Guiana. Lá no Brasil é uma questão que está inviabilizando. E se fosse na China, os caras não iam... Eles iam rir, né, entendeu? Nem tem IBAMA na China, nem tem Exato. tartaruga. Mas na China, pra você ter uma ideia, enfim, no meu trabalho antes de começar aqui, eu fiz um negócio que envolvia conversar com os caras que eram industrialistas da China. Uhum. E aí tinha um processo industrial lá que usava ácido fluorídrico, que talvez o pessoal se lembre da aula de química do colégio. Flúor é tipo um dos elementos mais potentes, assim, mais poderosos. O ácido fluorídrico, então, ele é um ácido extremamente corrosivo. E na China eles literalmente pegavam e jogavam no rio. Ah, vai matar tudo que tem no rio. Tá nem aí, entendeu? É isso. E aí é um pouco daquilo. Na China teve desenvolvimento porque eles não ligam pra essas coisas. No Brasil, a gente liga até mais do que deveria ligar. A gente liga muito mais do que todos os outros países emergentes, basicamente. Exato. Né? Isso vai entrar em outro problema que a gente vai falar. Mas enfim, se tem a nível... A gente tá falando a nível ambiental, cara, tem também, enfim, a nível trabalhista, né? Então o Brasil tem uma legislação trabalhista que é protetiva, mas eu nem colocaria que o custo da mão de obra em si no Brasil é muito caro, porque não é. Ainda vale a pena para o gringo pagar o trabalhador no Brasil. O problema do Brasil é a legislação da justiça trabalhista, entendeu? Então, o custo, E, cara, empreendedor odeia incerteza. Você tem uma Exato. Então, a chance de você ter um revés na justiça trabalhista no Brasil é grande. Boa parte dos funcionários se sentem confortáveis o suficiente para entrar com causas que às vezes não são justas, né? Sim. Então é um órgão inchado, é um órgão difícil, é um órgão que é protetivo da categoria dos trabalhadores. Então, e aí assim, tem outros fatores, que é o quê? No Brasil, capital literalmente dinheiro para investir é muito difícil, porque tem pouco capital, entendeu? Exato. As taxas de juros são muito altas em decorrência disso. Sim. Você conseguir gente qualificada, inteligente, etc. é difícil, então você tem que pagar muito caro. Exato. Tem vários problemas, assim, pro Brasil. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!